Bom dia, alunos da primeira série. Vamos fazer a correção da atividade 4 de física. A atividade 4 é o início do movimento uniforme variável, que é a introdução, onde definimos a aceleração de um móvel, a aceleração de um objeto. Então, vamos usar o conceito de aceleração para resolver essas atividades. Um móvel parte do repouso e atinge a velocidade de 108 km por hora após um tempo de 5 segundos. Qual a aceleração média do automóvel neste intervalo de tempo em metros por segundo? Então, aqui nós temos o nosso primeiro problema e como resolver o problema. Primeiro passo, você lê o enunciado. Segundo passo, tira as informações, ou seja, os dados do problema. E depois verifica as unidades das grandezas que nós tiramos do problema. Verifica qual é o comando, qual é a pergunta da questão. Utiliza a fórmula correta e faça os cálculos. Então, nós temos o seguinte: no movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é igual a zero. Então, no movimento uniforme, velocidade é constante e a aceleração é nula, não tem aceleração. Por isso que, no movimento uniforme, um objeto que está a 100 km por hora, então, à medida que o tempo passa, essa velocidade é a mesma, ela é constante, 100 km por hora. E ela pode ser também a velocidade igual a zero. Então, no movimento uniforme, a velocidade é constante ou a velocidade é igual a zero. No movimento uniforme variado, a velocidade varia, a velocidade não é constante, ela varia, e a aceleração, ela é constante. Então, essa é a diferença que representa esses dois tipos de movimento. Movimento uniforme, a velocidade é constante, então não tem aceleração no objeto. Já no movimento uniforme variado, a velocidade varia, ou seja, ela muda. Se a velocidade aumentar com o passar do tempo, nós vamos dizer que o objeto é acelerado. Se a velocidade diminuir com o passar do tempo, se o objeto frear, se o móvel frear, se o automóvel frear, vamos dizer que o movimento é retardado. A aceleração vai diminuindo e isso ela será negativa. Então, a aceleração positiva, a velocidade aumenta, o movimento é acelerado, aceleração negativa, a velocidade vai diminuindo e o movimento é retardado. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós lemos o problema, agora vamos fazer a retirada dos dados. Então, o móvel parte do repouso. Parte do repouso significa que a velocidade inicial deste móvel é zero. E atinge uma velocidade, então a velocidade inicial é zero, e atinge uma velocidade final de 108 km por hora, após um tempo de 5 segundos, ou seja, a variação do tempo, o intervalo de tempo é de 5 segundos. Observe que eu não sei que horas que iniciou esse tempo, se foi 7 horas da tarde, se foi 8 horas da noite, e nem sei que hora que terminou, mas eu sei o intervalo, a duração desse movimento, que foi de 5 segundos.
Calcule a aceleração. Então, o comando é o seguinte: determine, calcule a aceleração média do intervalo do automóvel neste intervalo de tempo em metros por segundo. Então, nós queremos resolver esses problemas usando as unidades para comprimento, metro, e para tempo, segundos. E para obter a aceleração nessas unidades, vamos verificar as unidades que temos. A velocidade está em quilômetros por hora e eu preciso da velocidade em metros por segundo. Para converter quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6 é 30. Então, nós temos que a velocidade final é 30 metros por segundo. Ok, qual é a expressão para calcular a aceleração? A aceleração média é a razão entre a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial dividido pela variação do tempo. Ou seja, para calcular a aceleração, basta nós substituirmos o que nós temos. Qual é a velocidade final desse móvel? Ele sai do repouso e chega até 108 km por hora, que equivale a 30 metros por segundo. Então, a velocidade final é 30 metros por segundo, menos a velocidade inicial é zero, pois esse móvel sai do repouso, dividido por um intervalo de tempo que é 5 segundos. Então, eu tenho 30 menos zero, que é 30, dividido por 5. Observe que o 30 é metros por segundo, porque é velocidade, dividido por 5 segundos. Então, nós temos que a aceleração é igual a 30 dividido por 5 é 6. Agora, metros por segundo dividido por segundo, isso aqui é a mesma coisa que 6 metros por segundo vezes o inverso do segundo, que é igual a 6 metros por S vezes S, segundo ao quadrado. E que a gente escreve assim, 6 metros por segundo ao quadrado. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, questão 2. Leia o problema e vamos retirar os dados. Um avião parte do repouso. Então, esse avião tem uma velocidade inicial de 0 e depois de 20 segundos decola com a velocidade de 360 km por hora. Então, a velocidade final desse avião é de 360 km por hora. Ele vai de 0 a 360 km por hora num intervalo de tempo de 20 segundos. Admitindo-se constante aceleração, qual é o seu valor? Qual é o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Verificando as unidades das nossas grandezas, a velocidade está em quilômetros por hora. E como eu quero a aceleração em metros por segundo, então vamos converter a velocidade em metros por segundo. Para isso, basta dividir por 3,6. 360 dividido por 3,6 é 100 metros por segundo. Agora, é só substituir a expressão da aceleração. A aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja,
Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade final do avião é de 100 metros por segundo, menos a inicial, que é 0, dividido por o intervalo de tempo, que é 20 segundos. Então, a aceleração é 100 dividido por 20, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse avião, para atingir a velocidade a partir do repouso de 0 a 360 km por hora em 20 segundos, ele imprime, ou seja, desenvolve uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Como a velocidade aumenta, então a aceleração ela é constante e positiva, então esse movimento é acelerado. Questão 3. Numa pista de prova, um automóvel parte do repouso. Então, toda vez que tem essa informação, parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0. Parte do repouso atinge uma velocidade de 108 km por hora em 6 segundos. O intervalo de tempo é de 6 segundos. Qual é a aceleração? Então, aqui nós temos o tempo em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Então, vamos converter em metros por segundo, dividindo por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Calculando a aceleração média, que é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a velocidade final desse automóvel? 30 metros por segundo, menos a inicial, que é 0, pois ele parte do repouso, no intervalo de tempo de 6 segundos. 30 menos 0 é 30, 30 dividido por 6, 5 metros por segundo ao quadrado. Questão 4. Um móvel parte do repouso. Então, um objeto parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, em 4 minutos. Um móvel parte do repouso e em 4 minutos atinge uma velocidade de 340 km por hora. Então, o móvel vai de 0 a 340 km por hora num intervalo de tempo de 4 minutos. Determine a sua aceleração. Tiramos os dados do problema, agora analisando as grandezas e suas respectivas unidades. No SI, ou seja, no Sistema Internacional, a aceleração é dada em metros por segundo. Então, vamos converter as unidades em metros por segundo. Então, aqui nós temos que a velocidade está em quilômetros por hora. Então, vamos dividir por 3,6 para determinar em metros por segundo. Então, 340 dividido por 3,6 dá 94,4 metros por segundo. Bom, 4 minutos eu quero converter para segundo. Então, vezes 60, pois 1 minuto tem 60 segundos. Então, 4 minutos vai ter 240 segundos. Agora, as unidades sendo compatíveis, vamos calcular a aceleração, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo.
Velocidade final menos inicial dividido pela variação do tempo. Velocidade final, 94 dividido por 4, menos velocidade inicial, que é 0, dividido por 240. Então, a gente tem 94,4 dividido por 240. Então, a aceleração aqui é 94,4 dividido por 240, que é aproximadamente 0,4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração média de um automóvel que aumenta sua velocidade de... Então, aqui, a velocidade inicial deste automóvel é de 36 km por hora. Velocidade inicial. Então, ele vai de 36 km por hora para 54 km por hora durante o intervalo de tempo de 2 segundos. E qual seria a aceleração desenvolvida por esse automóvel? Já que a velocidade varia, então a aceleração não é nula, tem uma aceleração. E como a velocidade aumenta, então essa aceleração será positiva. Convertendo as unidades quilômetros por hora em metros por segundo, vamos obter 36 dividido por 3,6 é 10 metros por segundo. 54 dividido por 3,6 é 15 metros por segundo. Então, nós temos o seguinte, que a aceleração deste automóvel é dada pela expressão variação da velocidade dividido pela variação do tempo, onde a variação da velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade final é 15 menos a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo. 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desenvolvida por este automóvel. Questão 6. Se a aceleração escalar média de um ponto material é d. Então, aqui ele nos deu a aceleração. A aceleração ela é de 4 metros por segundo ao quadrado, durante 9 segundos, ou seja, o intervalo de tempo é de 9 segundos. Qual é a variação da velocidade nesse intervalo de tempo? Qual é a variação da velocidade? Bom, as unidades aqui estão todas compatíveis, ó, metros por segundo ao quadrado, segundos. Segundos. Então, a aceleração, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A aceleração foi dada, que é 4. A variação da velocidade estamos procurando. Variação do tempo é 9 segundos. Então, aqui, basta multiplicar cruzado para determinar a variação da velocidade. Debaixo do 4 tem 1. Então, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter o seguinte. 1 vezes ΔV, ou seja, variação da velocidade, é igual a ΔV. 4 vezes 9, 36. Multiplica cruzado. 36 metros por segundo. Essa é a variação da velocidade desse ponto material. Questão 7. O móvel se varia sobre a trajetória retilínea
e tem velocidade em função do tempo, indicado na tabela. Então, aqui eu tenho, o tempo é dado em segundos, unidade de medida do tempo aqui é segundos, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ou seja, a cada 1 segundo, nós temos a velocidade deste móvel, velocidade que é dada em metros por segundo. Quando é 0 segundos, ele tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Passa um segundo, a velocidade passa para 6 metros por segundo. A cada segundo, nós podemos ver que tem um aumento de 4 metros por segundo. Pede-se a aceleração em diversos intervalos de tempo. Então, o intervalo de tempo é a duração de um tempo inicial até um tempo final. O que acontece aqui? Que a gente pode pegar qualquer intervalo de tempo, e determinar a aceleração e vamos ver que ela é constante. Vou escolher 2 intervalos de tempo, qualquer um. Então, eu vou considerar aqui meu tempo inicial em 1 segundo e o meu tempo final lá em 4 segundos. Bom, quando o tempo é 1 segundo, a velocidade inicial é 6 metros por segundo. E a velocidade final, lá em 4 segundos, ela é 18 metros por segundo. Então, significa aqui que eu posso calcular a aceleração, já que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final menos inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, aqui nós temos a variação da velocidade. Final, 18, menos inicial, que é 6, dividido pelo intervalo de tempo, que é 4 menos 1. 18 menos 6, 12. 12 dividido por 3, a aceleração ela é 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, posso pegar outro intervalo de tempo. Vamos escolher aqui um outro intervalo de tempo. Vou pegar aqui tempo inicial igual a 0 segundos, tempo final igual a 1 segundo. Então, quando o tempo é 0 segundos, a velocidade inicial desse móvel é de 2 metros por segundo. Quando a velocidade final é de 6 metros por segundo, o tempo é 1 segundo. Então, a aceleração aqui vai ser velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Ou seja, 6 menos 2 dividido por 1 menos 0. 4 dividido por 1, 4 metros por segundo. Observe que a aceleração ela é constante. É esse mais 4 aqui que é acrescentado na velocidade. 2 para 6 somou-se mais 4, de 6 para 10 mais 4 e assim por diante. Então, essa razão é exatamente a aceleração deste móvel. Podem fazer com vários intervalos de tempo que a aceleração será constante. Questão 8. Um automóvel parte do repouso, ou seja, velocidade inicial dele é 0. Atinge uma velocidade de 120 km por hora, após 30 segundos, ou seja, no intervalo de tempo de 30 segundos. Calcule a aceleração deste móvel durante o intervalo de tempo. Então, primeira coisa, olhar as unidades. Quilômetros por hora, vamos dividir por 3,6 para converter em metros por segundo.
Então, 120 dividido por 3,6. 33,3 metros por segundo. Aproximadamente, porque aqui não é uma divisão exata. Então, a aceleração, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ou seja, velocidade final menos inicial dividido pela variação do tempo. Velocidade final, 33,3 dividido pela velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo, que é 30. 33,3 dividido por 30. A aceleração é igual a 33,3 dividido por 30 segundos. Então, a aceleração aqui será igual a 1,11 metros por segundo ao quadrado. Questão 9. Calcule em quanto tempo, então aqui a gente não sabe a grandeza tempo, qual é o intervalo de tempo, gastaria um avião para fazer uma viagem na qual sua velocidade é de 100 metros por segundo, ou seja, a variação da velocidade é de 100 metros por segundo. E sua aceleração média é de 5 metros por segundo ao quadrado. As unidades estão todas compatíveis, de acordo com o SI, o Sistema Internacional de Unidades, e a aceleração é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso implica que nós temos a aceleração, temos, aqui ficou errado, a variação da velocidade, nós temos a variação da velocidade, que é de 100 metros por segundo, e estamos procurando a variação do tempo. Então, aqui a gente multiplica cruzado, debaixo do 5 tem 1 inteiro, então a gente multiplica cruzado 5 vezes ΔT, 5 ΔT, igual 1 vezes 100, 100. O 5 está multiplicando, passa dividindo, 100 dividido por 5 é igual a 20 segundos. Então, quanto tempo o avião gasta para fazer uma viagem na qual a sua velocidade é de 100 metros por segundo e a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado? 20 segundos. Muito rápido, né? Questão 10. O móvel percorre um certo percurso com uma velocidade de 500 km por hora. Um móvel percorre um certo percurso com uma velocidade de 50 km por hora. A variação da velocidade aqui é de 50, 500 km por hora. E leva 20 segundos, ou seja, 20 minutos. Opa, o intervalo de tempo é de 20 minutos para realizá-lo. Então, qual é a aceleração? Aqui o que temos que tomar cuidado são com as grandezas. Converter em metros por segundo, dividir por 3,6. O tempo em segundo, já que ele é dado em minutos, é multiplicar por 60. Então, nós vamos ficar com 500 dividido por 3,6 dá aproximadamente 138,9 metros por segundo. E
60 vezes 20 é igual a 1.200 segundos. Então, temos que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, que nesse caso é 138,9 dividido por 1.200. 138,9 dividido por 1.200, que dá aproximadamente a 0,11 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dividida por este móvel. Então, assim, essa é a correção da atividade 4 de física. Faça, tira as fotos e envia para mim fazer o registro aqui para vocês. Tchau, tchau.